com a participação dos autores do livro em sessão coletiva para autógrafos. Então, hoje teremos de tudo um pouco para prestigiar nesta tarde. Vamos começar com a primeira palestra, a primeira apresentação do livro Temas de Direito do Trabalho Contemporâneo, com o professor Felipe Vasconcelos Cavalcante. Ele que é doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito do Trabalho da UNEAL. Então, eu peço que vocês recebam o professor Felipe com a salva de palmas. Em seguida, e na ordem dos palestrantes, quero chamar para também compor a mesa ele que irá falar sobre a pós-modernidade das relações trabalhistas, professor da casa, Sérgio Coutinho, que é doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade também de Buenos Aires, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas e professor de SESMAC. Salve de palmas. Agora, quero chamar a professora Deise Coelho de Almeida, que irá falar sobre a terceirização trabalhista, desafios e perspectivas. Ela que é doutoranda em Direito do Trabalho, também pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Direito pela PUC de Minas, professora universitária nos cursos de Direito da Estácio, FASE e da Faculdade Sergipana, FASER e UNIP, membro da ASAT, IAS e ABA. Acertei, professora? Uma salva de palmas, professora Deise. Composta a mesa, vamos então começar as explanações para depois da segunda palestra, começa o debate e encerramos com a palestra da professora Deise. Então, agora, tema de Direito do Trabalho Contemporâneo com o professor Felipe Vasconcelos. Boa tarde. Vocês vão ficar aí atrás mesmo? Tá bom. Vai importando nossa palestra, fica aí atrás. Ok. Mas vamos lá, vamos trabalhar, gente. Primeiro, eu queria dar boa tarde a todos, especialmente ao meu amigo e irmão, por isso que eu estou aqui, o professor Sérgio Coutinho, grande jurista e, sobretudo, pesquisador na área da sociologia e do direito do trabalho. As boas-vindas para a nossa co-irmã sergipana, professora Deise, nossa colega também do doutorado em Direito do Trabalho, que a gente teve a grata satisfação de conhecer lá em Buenos Aires e nos tornar muito amigos nessa busca de especialização constante. Então, terminamos nossa especialização mestrado, estamos lutando lá para nos tornar doutores em Direito do Trabalho, em Direito Laboral pela Universidade Pública de Buenos Aires, que fique bem claro, uma universidade muito respeitada, tanto na Argentina como em toda a América Latina. E agradeço ter sido convidado, só fazendo uma retificação ao nosso grande mestre de cerimônia. Eu fui convidado apenas para fazer uma apresentação dos livros que tem como, entre outros autores, o professor Sérgio Coutinho e a professora Deise.
fazer a apresentação do livro. As palestras, como não poderia deixar de ser, vai ficar a cargo tanto do professor como também da professora Deise, que irá explanar sobre o seu tema. Então, digamos assim, eu sou um antipasto para depois vir um prato principal, que é as palestras dos colegas, que vão abrilhantar com certeza a tarde de hoje. E hoje eu venho muito mais aqui para ouvir do que para falar. Eu estou me sentindo em casa, porque estar na Fundação Educacional Jaime da Altavila, no Centro de Estudos Superior de Maceió, apesar de ser minha casa diariamente, mas a cada 3 meses a gente dá aula aqui nesse prédio, na pós-graduação na área de trabalho e processo de trabalho. Então, apesar de não ser aluno da graduação, muitos ex-alunos da graduação do SESMAC, quando vem fazer após, a gente se encontra aqui nesse prédio, o chamado Eles Dois. E eu tive a grande satisfação de ser convidado para fazer a apresentação desse livro, que todos vocês podem adquirir do lado de fora, ali, assim que saírem, ou aqueles que já adquiriram, temas do direito do trabalho contemporâneo. E a gente vai falar um pouco desse livro, que é composto de 16 autores, e à medida que a gente for falando sobre o livro, a gente vai entrando em alguns debates de alguns temas que estão sendo tratados neste livro. Então, o livro Temas do Direito do Trabalho Contemporâneo, 16 autores, colegas basicamente de uma turma de Direito do Trabalho da UBA e do professor Wilson Alves de Souza. São 16 temas interessantíssimos. A apresentação desse livro é feita pelo professor Dr. Ricardo Rabinovich Beckmann, o nosso diretor-geral do programa do doutorado da Universidade de Buenos Aires, e o prefácio foi elaborado pela doutora Viridiana Dizacioli, juíza do trabalho na Argentina, doutora em Direito do Trabalho lá pela Argentina e coordenadora da modalidade de Direito do Trabalho da Universidade Pública de Buenos Aires. O que é que a gente tem de interessante desse livro? E por que é importante que todos vocês, espero até que já tenham lido esse livro ou possam ler esta excelente obra. Esse livro, como prescreveu a professora Viridiana em seu prefácio, foi muito feliz ao afirmar que a presente obra vai além da pura interpretação e leitura normativa. Traz uma perspectiva filosófica do direito, da ética, como no artigo do professor Wilson, da análise constitucional, da teoria dos direitos fundamentais, da filosofia política, da antropologia e até, por que não dizer, da psicologia, no tema tratado pela mineira Celimara Almeida, que trata da constituição dos sujeitos e poder nas organizações junto com os dois autores. Na presente obra, nós temos vários artigos interessantes, mas eu quero destacar 2, justamente dos 2 autores que estão aqui presentes. O professor Sérgio e a professora Deise têm algo em comum. Ao estudar direito do trabalho, eles não estudam, e aqui o professor Sérgio deve ressaltar sempre em sala de aula, não tem direito do trabalho apenas no aspecto normativo. Pela própria formação do professor Sérgio, uma formação interdisciplinar, com mestrado em Sociologia, como a gente sempre diz nas nossas aulas de graduação, nós só entendemos o direito do trabalho se nós também entendemos, ao mesmo tempo, as mudanças no mundo do trabalho e as mudanças da economia. O direito do trabalho nada mais é, como já deve ter sido ressaltado para vocês, do que a evolução do direito do trabalho, do que a evolução do modo da produção e a evolução do Estado. Havendo uma modificação no modo da produção, havendo, consequentemente, uma modificação da teoria política e do Estado, há uma modificação do direito do trabalho. E os autores conseguem sair do aspecto normativo ou dogmático do direito do trabalho e tratar o direito do trabalho com uma outra perspectiva. O professor Sérgio Coutinho, ele trata sobre o direito do trabalho na seguinte perspectiva e no seguinte artigo ou capítulo do livro: o direito do trabalho pós-moderno
e o direito pós-moderno à incerteza do trabalho. Esta temática, eu já tive a oportunidade de ouvir o Sérgio, em palestra, inclusive, lá na Universidade Pública de Buenos Aires. Sérgio Coutinho, o que é que traz nesse artigo? Sérgio Coutinho começa tratando desde o significado do trabalho na sociedade, ao longo da história, passando para o estágio da modernidade. E qual é a característica do estágio da modernidade? Que tem um emprego como sentido da própria vida para se chegar ao atual estágio da pós-modernidade. Então, os pais e as mães da maioria de vocês sonham ainda com a modernidade. Sonham que vocês se formem em direito no estado de Alagoas, possam corrogar, passar no exame da ordem, recebe. Mas a maioria dos pais de vocês não querem que vocês ocupem a melhor das profissões, que é a advocacia. A maioria dos pais de vocês desejam que vocês logrem êxito no concurso público para ter uma determinada vida saudável. Porque no mundo que nós vivemos, no estado de Alagoas, uma sociedade ainda quase feudal, quem está no serviço público ainda é um privilegiado, mesmo com todas as greves que estão ocorrendo no momento. Mas, para essa geração, e tem um colega ali mais experiente do que a gente, para a geração da década de 30 e 40, da chamada modernidade, onde a gente sempre desenvolvia o mesmo trabalho durante 20, 30, 40 anos, e na modernidade, como diz o próprio tema trazido pelo Dr. Sérgio Coutinho, pelo professor Sérgio, era a garantia do emprego. Bom profissional era aquele que passava 30, 40 anos e, como meu avô dizia, trabalhei 35 anos naquela empresa, nunca faltei um dia de trabalho, fui um trabalhador, ou melhor, um empregado exemplar. Ocorre que as mudanças tecnológicas que naquela época ocorriam a cada 30, 40 anos, hoje elas ocorrem a cada 6 meses. E o professor Sérgio, na sua obra, ele parte da modernidade que tem o emprego como sentido para a própria vida, para se chegar ao estágio onde é recomendável passar por várias empresas durante a carreira, ou mesmo desempenhar várias carreiras. Essas palavras do professor Sérgio demonstram que a geração Y, demonstra que a geração da década de 80, 90 é aquela que tem como exemplo: trabalhei em várias empresas, desenvolvi várias carreiras e agora sou um bem-sucedido trabalhador. Sérgio foi beber, inclusive está na sua bibliografia, com certeza nas palavras do professor Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, na famosa obra Direito do Trabalho e Pós-Modernidade, que trata, por exemplo, das figuras dos digitais. Digitais são aquelas pessoas que na pós-modernidade não querem trabalhar numa empresa por 20 anos, querem trabalhar em vários países diferentes, querem trabalhar em várias carreiras, querem experimentar, digamos assim, de todas as vantagens profissionais de conhecer culturas e mundos diferentes. Só que, quem é que protege essas pessoas? Se o direito do trabalho, o nosso aspecto normativo, continua da década de 30 e de 40, onde a proteção é a proteção de um contrato de trabalho ultrapassado, de um contrato de trabalho que não abrange 50% dos trabalhadores que existem hoje, que estão trabalhando sem aquela relação de emprego formal que vocês conhecem no banco das faculdades, com continuidade, subordinação, pessoalidade, etc. Sérgio, para fundamentar a sua grande obra Direito à Incerteza do Trabalho, traz em seu artigo: primeiro, ele começa trabalhando os fundamentos socioeconômicos da modernidade. Não adianta tratar sobre o direito do trabalho na modernidade sem descrever historicamente os fundamentos socioeconômicos desta modernidade. Trata também um tema do qual ele é também
extremamente estudioso, que é a reestruturação produtiva de um mundo novo, pós-modo de produção fordista e pós-toyotista. Sérgio trata também dos pressupostos da pós-modernidade para se chegar à desconstrução do trabalho e à identidade para além do trabalho. Sérgio, ao tratar da pós-modernidade, baseado na teoria do direito do trabalho chamado pós-moderno ou pós-industrial, ele justamente traz o direito do trabalho com uma nova perspectiva. O trabalho será que é o tema central da pós-modernidade? E, finalmente, ele chega à resistência no âmbito processual do processo de trabalho para essa nova perspectiva de sociedade desse novo direito. Sérgio Coutinho tem uma frase que ele afirma de forma muito importante que não cabe ao cientista social trazer esperanças. É preciso constatar os fenômenos, por mais desagradável que estes pareçam. O amigo Sérgio, com muita propriedade, ainda conclui que só será possível superar a fragmentação do trabalho proveniente desta nova perspectiva e descobrindo os próprios fundamentos do nosso mundo. Ele também constata que as próprias normas processuais estão cada vez mais adaptadas a esta nova perspectiva, com os ditames da celeridade e da convergência subjetiva, com a ênfase ao processo eletrônico e à conciliação, medida em que o direito não sabe o que mais fazer com um trabalho cada vez mais informal. Então, já que a maioria dos alunos aqui são alunos de graduação, não adianta entender a teoria geral do direito do trabalho, o direito individual do trabalho, decorando textos normativos. Nós só vamos entender o direito do trabalho partindo dessa perspectiva. Entender que o direito do trabalho é fruto de mudança histórica, social, econômica e política. Partindo desse pressuposto, desse livro, Temas do Direito do Trabalho Contemporâneo, eu posso dizer, Deise, que tive a satisfação de ler a sua obra. O trabalho toda hora modifica a súmula 331 do TST, que trata sobre terceirização. Desde para tratar desse tema, me permita chamar dessa forma, ela começa perpassando os anos dourados do plano de emprego. Isso é muito importante. Por quê? Na década de 50, 60 e 70, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o fenômeno da economia da busca do pleno emprego, dos grandes crescimentos dos países da Europa devastados após a Segunda Guerra Mundial, onde não havia grande número de desempregados, não havia crises econômicas. Década de 50, 60 e 70. Depois de passar por essa fase, desde toca no X da questão. Na década de 70 e 80, e tem um apogeu a crise do petróleo, e onde começou a desenvolver a prática da terceirização, baseada em vários fundamentos, como o surgimento, por exemplo, da globalização, principalmente na década de 70, mas principalmente na década de 80, da autonomação, de uma nova perspectiva do modo da produção. Desde que trata ainda do fenômeno da globalização, não apenas como fenômeno jurídico, mas sobretudo como fenômeno econômico, social e político. A Deise ainda faz uma crítica muito feliz e muito bem fundamentada sobre o cerne da questão, entre aspas, o velado e o embutido contido no discurso salvacionista, as garantias estabelecidas em favor dos empregados e ao patrimônio jurídico consolidado. Ou seja, o discurso da flexibilização do final do século XX e XXI, não é melhor perder direitos e permanecer com o emprego? Não é melhor aceitar o fenômeno da terceirização do que ser um desempregado? A ideia, como bem afirma a mestra Deise, é retirar os direitos a fim de preservar ou aumentar os postos de trabalho numa estrutura jurídica protetiva inferior,
reproduzir um sistema que não deu certo. Para tratar do presente tema, a Daisy desenvolve o seu artigo da seguinte forma. Primeiro começa tratando do conceito de terceirização, não na perspectiva do direito, e sim na perspectiva da administração, já que tem a ciência que valoriza sobremaneira a terceirização, ou entre aspas, as chamadas vantagens da terceirização, é a ciência da administração, uma ciência social aplicada. Depois ela trata sobre o tratamento jurídico lícito e ilícito da terceirização, passando pelo seu histórico, desde o Código Civil ao Decreto-Lei 600/67 e das legislações especiais sobre o tema. Finalmente, Daisy trata da responsabilidade da terceirização, partindo dos artigos 10 e 448 da CLT. Como é que nós, na sala de aula, tratamos esse tema? Todo dia nas nossas aulas de trabalho, a gente trata, quando trata do princípio proteccionista, das garantias do empregado, do artigo 10, o 448, e por que não dizer do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, para finalmente chegar à Lei 5.889 de 73. Para concluir, a Daisy, muito gentil com Alagoas, cita um dos maiores juristas do mundo, o alagoano Pontes de Miranda, quando afirma, além de uma citação bem maior, mas Pontes de Miranda começa afirmando: nada mais perigoso que fazer-se a Constituição sem um propósito cumprido. O que é que Daisy quer dizer com isso? E na sua conclusão isso está muito bem colocado. A autora faz uma crítica demonstrando que o resultado econômico e social da terceirização, mesmo em outros ramos das ciências sociais aplicadas, como a administração, já tem sido questionado. A Daisy ainda afirma que a terceirização tem que respeitar os princípios constitucionais, os direitos fundamentais da segunda geração, esculpidos em nossa Carta Magna. E ela ainda afirma que isto ocorrerá na medida em que houver um enrijecimento da responsabilidade na terceirização. Nós ficamos tristes que, apesar de ter que haver um enrijecimento, quando o TST modifica a súmula 331, né? E quando diz que agora a administração só vai ser responsabilizada subsidiariamente se ficar comprovada a culpa. A súmula 331 diz que só pode haver terceirização na atividade meio, mas na prática a terceirização ocorre todos os dias na chamada atividade fim. A que ponto nós chegamos? Para onde nós chegamos? Para onde nós vamos? Então, o livro Temas do Direito do Trabalho Contemporâneo, que ainda tem outros excelentes artigos, na perspectiva também da terceirização, na perspectiva da sociologia, da história da antropologia, trata o direito do trabalho dessa forma multidisciplinar. E a gente só pode entender o direito do trabalho no século XXI partindo dessa perspectiva. E não apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático. Já que muitos alunos só querem saber da prática. Professor, onde é que eu utilizo isso no seu dia a dia na audiência? Quantas e quantas vezes, numa sustentação oral no tribunal, eu cito um princípio, ou fundamento de uma perspectiva do direito do trabalho do século XXI? Hoje, 80% das audiências trabalhistas eu cito um princípio. Hoje, metade das sustentações orais que a gente faz no tribunal, a gente mostra, falando sobre terceirização, mostrando que é uma responsabilidade subsidiária, a gente contextualiza na pós-modernidade ou no direito do trabalho do século XXI. Mas, infelizmente, ainda tem colegas que acham que aprender direito do trabalho é decorar normas. Eu já perguntei mais, eu estou com esse processo de falar apenas 10 minutos. Eu só quero agradecer do fundo do meu coração ao Sérgio Graves a oportunidade que tive de apresentar a obra, até porque quando a gente começa a ler uma obra como essa, a gente não quer parar. Né? Foi mais uma noite não perdida, mas mais uma noite ganha,
quando eu pude ler essa obra como um todo, e eu realmente fiquei encantado com o artigo dos colegas, e vocês vão ter a oportunidade de beber com os autores da obra agora, com eles próprios, falando desta obra e dos seus artigos. Eu só peço a vocês o seguinte: não deixem de aproveitar esses momentos na sala de aula, momentos como esse. Por quê? Porque o mundo trabalha cada vez mais competitivo. Quando você pega o exame da ordem, passar 8% dos alunos nesse último, e às vezes na faculdade a gente não desperta, e quando vai despertar já é tarde demais. Então, o momento